Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o novo episódio do Dipoa, o podcast de debates do Sul-21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O Dipoa é um podcast que debate temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. E no episódio desta semana nós temos o prazer de receber Tamires Filgueira, ela que é coordenadora geral da SURGS e candidata a vice-prefeita de Porto Alegre pelo PSOL. Tamires, muito obrigado por receber o nosso convite. É um prazer contar contigo no Dipoa, tu que já é fonte de várias e várias reportagens do Sul-21, né, nos últimos anos, mas agora pela primeira vez no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz. Obrigada, Sul-21 e a Cubo Play. Tamires, eu sempre começo nossas conversas aqui no Dipoa perguntando para as pessoas como é que elas se relacionam com a nossa cidade de Porto Alegre, né? O Dipoa, né? Um programa que trata de temas da capital gaúcha. Então eu faço essa pergunta para ti também, Tamires. Como é que conta um pouquinho para nós, um pouco da tua história, né? De como é que tu te relaciona com a cidade. Sou filha de uma gaúcha com um paraibano, nascida e criada em Porto Alegre. Sou a filha mais nova, né? De 4 filhos. E a minha relação com Porto Alegre, eu sempre tive uma perspectiva muito do meu bairro, assim, da minha relação com a cidade. Eu me criei no Jardim Botânico e, devido às minhas condições, né, financeiras da minha família, a gente não saía muito para outros espaços de Porto Alegre, né? Então a gente convivia muito no nosso bairro. Eu estudava no bairro, minha mãe trabalhava no bairro, né? Então a gente convivia muito ali. E é um bairro que a gente viveu, a minha família, 80 anos, né, no bairro, e a gente conseguiu acompanhar a transformação do bairro também. Antes era composta ali por famílias pobres, né, e negras, e com a medida que foi mudando o bairro, as famílias foram saindo porque não tinha condições. Quando tu acha que começou esse processo? Mas assim, a gente sabe que esse processo ele é histórico e vai todas as décadas ele aconteceu um pouquinho, mas ele deu uma acelerada em determinado período. Tu te lembra quando é que deu essa acelerada? Então, eu acho que, assim, quando teve alguns pontos que talvez tenha aparecido mais essa mudança, né? Quando foi um shopping para lá, né? A gente começou a notar que onde tinha casas começaram a virar prédios. Então, as condições de vida para as famílias que viviam lá começaram a mudar, né? Então, não tinha mais condições delas ficarem naquele bairro, e a gente foi uma das poucas famílias que ficou, né, junto com outras famílias negras que ficaram lá. Então, foi essa perspectiva que eu tinha de cidade, né, até minha adolescência. Aí, quando eu mudei de escola que eu fui estudar no Julinho, no ensino médio, aí eu comecei a ver uma Porto Alegre diferente, a frequentar outros lugares que eu não via, né? Tu ainda morava no Jardim Botânico? Sim, morava no Jardim Botânico. E até uma questão assim, eu saí da minha escola, porque eu pedi muito para minha mãe para sair da escola do meu bairro, porque eu era muito alvo de racismo. E até então eu não tinha, para mim eu não sabia o que era racismo, né? E quando eu saí da escola, entrei no Julinho, que foi onde me abriu vários caminhos, várias portas, porque eu comecei a ter contato com a política quando eu entrei na escola. E aí várias situações que eu passei na minha infância, na minha adolescência, naquele bairro, para mim passaram a fazer sentido. Como, por exemplo, eu nunca nunca questionei o porquê que a minha mãe não tinha, muitas vezes, dinheiro para comprar comida. O porquê a gente passou anos não tendo luz em casa, porque meus pais não podiam pagar a conta de luz. Então, várias situações que eu não questionava, e eu comecei a questionar depois que eu comecei a ter uma consciência, né? Uma consciência de classe, uma consciência mais crítica das situações que eu passava na minha infância e adolescência. Uma das situações assim, né, que eu lembro muito, questões talvez que sejam naturais para muitas famílias, né? Passear no seu bairro, por exemplo. No Jardim Botânico ali tem algumas praças, né? E meus irmãos adolescentes, eles frequentavam aquela praça, né? E muitas vezes eles falavam que eles eram abordados pela polícia e questionados por que eles estavam ali. E para eles não era aceita aquela resposta, para a polícia não era aceita aquela resposta vinda deles, né? De dizer, eu estou passeando, eu estou só sentado na praça, né? Curtindo ali meu horário de lazer. E a polícia duvidava que eles moravam no bairro. Então, eles, por diversas vezes, foram
acompanhados da polícia até em casa, porque eles queriam, de fato, ver se eles moravam naquele bairro. Isso é muito constrangedor, né? Porque a gente não se sente fazendo parte daquele território, né? Porque a todo momento eles falam, não, vocês não são bem-vindos aqui, não pertencem a esse território. Então, essa, para mim, foi um marco na minha vida quando eu entrei no Julinho e comecei a ter uma relação, né, com a política, porque começou a me trazer essa consciência, né, de eu enquanto sujeito de uma sociedade, e mostrou para mim o principal que eu levo até hoje, que só a luta muda a vida. Então, a militância para mim sempre foi ter essa perspectiva de mudança de sociedade e fazer com que a consciência de classe que hoje eu tenho, né, e que pode passar para outras pessoas e fazer com que essas pessoas se organizem e possam estar lutando por uma mudança real na sua vida. Então, é mais ou menos essa perspectiva assim, que eu tenho com relação, né, que eu tenho com Porto Alegre. Aí, algumas coisas assim que para mim foram bem marcantes, né? Coisas que talvez fossem informações simples, mas que eu não tinha, né? Não tive na minha adolescência, né, na minha infância, e nem meus irmãos. Por exemplo, de saber que eu podia fazer um ensino superior. Quando eu me mudei, quando eu comecei a frequentar ali o Julinho, eu tive que começar a trabalhar, porque minha mãe não tinha condições de pagar o transporte, né? Daí eu comecei a trabalhar no turno inverso para poder ter dinheiro para pagar o transporte. E eu passava pelo campus central ali da URGS, meu trabalho era no centro, e eu olhava para aquele campus, e eu olhava, e eu podia cortar, né? Entrar dentro do campus para cortar caminho para o meu trabalho. Só que eu olhava lá para dentro e eu não via pessoas iguais a mim circulando lá por dentro, né? E aí eu pensava que eu não podia entrar naquele espaço. E foi um tempo depois que eu fiquei sabendo que aquele espaço era um espaço público e que eu podia frequentar. Então, são algumas situações que, para mim, fez muita diferença, né? E depois eu entrei na universidade enquanto estudante, hoje eu sou servidora da universidade, e tudo isso são consequências, né, dessa militância, do quanto a política ela foi fundamental na minha vida para abrir caminhos, né? Outra coisa que parece também sendo algo óbvio, né? A gente está numa cidade onde é a capital dos quilombos urbanos. E no ensino fundamental, eu aprendi o pouco que eu aprendi sobre os quilombos, contavam essa história como se fosse algo que aconteceu na história, que não existe mais quilombos, né? E isso está errado, né? Os quilombos existem. E em Porto Alegre tem muito quilombo e a gente não conhece. Então, eu fiquei muito chocada quando fiquei sabendo que existia quilombos em Porto Alegre. Deixa eu te perguntar, então, nessa questão, porque assim, como é que tu falou de tomar conhecimento sobre as questões raciais quando tu entrou no ensino médio, né, no Julinho, né? Como é que foi essa tua tomada de consciência com relação aos problemas raciais da cidade em Porto Alegre, dos problemas mais estruturais? Como é que foi essa jornada? Então, na verdade, eu sempre vivi nessas... porque tu nos contou agora a história da gentrificação da cidade, né? Se a gente pudesse dizer assim, o que é gentrificação, eu podia pegar a primeira parte da resposta e dizer, é isso aqui, né? Sim. Não, é isso. A gente sempre viveu assim essa segregação racial dentro da cidade, né? E a questão do transporte é uma delas, né? Hoje, o prefeito Melo utiliza o transporte público para segregar o povo. Eu lembro que na minha infância, por exemplo, em parte da minha adolescência, a questão do passe livre era dia de festa para nós. Tinha um passe livre todo mês, né? E era o dia que a gente se organizava para ir visitar a nossa família. Então, a gente ia lá na Glória visitar nossa família, a gente ia em Canoas, lá no Matias Velho, visitar nossa família. E hoje, o prefeito Melo reforça a segregação no momento que ele estabelece uma passagem cara, que ele não dá uma estrutura adequada nos ônibus, né? No momento que ele privatiza a Carris. Eu trabalhei na Carris também, então eu tenho uma visão de dentro, né, da Carris também.
Então, hoje, tem várias situações aqui que eu poderia colocar como exemplo, né, de como eu me percebi enquanto mulher negra, né, dentro dessa cidade. Então, acho que, com certeza, essa questão do transporte público, ela não pode mais ser utilizada como sendo algo que vai segregar o nosso povo, né? Por isso que a questão do tarifa zero, por exemplo, é uma demanda que tem que estar... Vamos falar isso daqui a pouco, vamos certo. falar. Mas que tem que estar como sendo uma pauta prioritária da Prefeitura de Porto Alegre. Tá. Falei que vamos falar disso daqui a pouco, porque eu quero conversar contigo primeiro, né? Entrando agora na questão mais do debate eleitoral, né? Como eu disse na abertura, a Tamires é pré-candidata a vice-prefeita pelo PSOL, né? Tem essa indicação de composição de chapa com a pré-candidata Maria do Rosário. Ainda não está definido, mas tem sido feita essa construção nesse momento. E eu queria, ao entrar na discussão eleitoral, te perguntar justamente como é que foi essa construção, como é que tu tem participado, como é que tem sido esse processo. Então, primeiro, eu me sinto muito feliz de estar representando o PSOL nessa unidade, né? Muito honrada, porque eu sei que esse é um espaço onde são poucas as mulheres negras que conseguem ocupar esse espaço. Então, eu sei da responsabilidade que é ser uma mulher negra ocupando esse espaço, né? Estando ali representando o nosso povo, em especial a população preta, que é historicamente segregada aqui na cidade, né? Historicamente marginalizada aqui em Porto Alegre. Então, eu fico muito feliz. E, acima de tudo, assim, a nossa unidade ela se deu a serviço de um programa, né? Hoje, a gente está construindo um programa, né? Iniciando aí a construção de um programa onde a gente quer priorizar a participação da população para construir esse programa. E eu acho que a unidade ela vai representar o sentimento de mudança que o povo de Porto Alegre quer. Então, a gente quer, de fato, apresentar um programa que mude a realidade do povo, que volte a dar dignidade para o povo, né? Hoje são várias demandas, e aí eu acho que a gente vai entrando nos assuntos aí, não quero me antecipar, né, também. Sim. Mas são várias demandas, a questão de creche, transporte, saúde, educação. Então, essa unidade, eu tenho certeza, ela já está sendo algo histórico, inédito aqui em Porto Alegre, mas mais do que isso, ter duas mulheres à frente dessa unidade representa muito, porque Porto Alegre, apesar de ser uma cidade muito progressista por um lado, ela é conservadora por outro, né? Então, ter duas mulheres à frente da prefeitura, com certeza, vai ser algo histórico. E eu tenho certeza que a gente vai fazer história nesse processo eleitoral e vamos poder eleger pela primeira vez duas mulheres, não uma, duas mulheres de uma vez só, para estar à frente da Prefeitura de Porto Alegre. Tamires, eu vou te repetir uma pergunta que eu fiz para a Laura Cito, que é o programa que foi ao ar na semana passada, que é o seguinte. A última gestão do campo progressista em Porto Alegre concluiu em 2004. Né? De lá para cá foram 5 vitórias de partidos que eu tenho chamado de um consórcio de partidos de direita. Não fui eu que inventei essa frase, eu estou copiando de alguém que infelizmente agora não lembro quem que criou essa expressão, mas que enfim, mudou ali, foi Fortunati, foi Melo, foi Marquesan, enfim, até mudou um pouco o pensamento do indivíduo que estava na prefeitura, mas a base de sustentação, os partidos são todos os mesmos, né? Então a estrutura, né, os partidos que tem nas secretarias, que dividem o poder, são os mesmos há 20 anos em Porto Alegre, com algumas diferenças, claro, de cada período, nem todos os períodos são iguais. Por que dessa vez pode ser diferente e o campo progressista pode derrotar esse consórcio de partidos de direita? Então, primeiro, eu acho que existe uma necessidade objetiva hoje da população de Porto Alegre de mudar o legado desses 20 anos que tu coloca, né, desse grupo político. Porque, na prática, hoje, teve vários retrocessos em vários campos assim, né, da cidade, seja nos serviços públicos, a questão do direito ao lazer, a cultura, né, então teve vários retrocessos. Eu acho que não dá mais para seguir esse projeto da forma que está, né, não tem mais condições da gente manter esse projeto aqui em Porto Alegre. E eu acho que essa unidade de esquerda, ela vem com essa tarefa, com esse grande desafio da gente poder derrotar a extrema-direita aqui em Porto Alegre. Então, acho que, primeiro, é essa tarefa que a gente tem
e, principalmente, como eu te falei, é de apresentar um programa que, de fato, mude a realidade do povo. E eu quero destacar novamente aqui a questão da tarifa zero, entendeu? Então, a gente não quer fazer mais do mesmo, o discursinho, aquele básico, né? A gente quer, de fato, apresentar projetos que mudem a realidade do nosso povo, né? A realidade do povo trabalhador aqui de Porto Alegre. A gente quer governar para a maioria, e não para a elite, como o Melo faz, né? Então, hoje, as políticas, o investimento do dinheiro público da Prefeitura de Porto Alegre está sendo para a elite de Porto Alegre, não está sendo para o povo. E aí são várias questões aí que depois a gente vai entrar, né? A questão da educação, aí é um escândalo, né? Ontem estava num ato do HPS lá, inaceitável o que está passando a saúde hoje de Porto Alegre, né? O HPS está com superlotação. Vamos entrar agora, acho que é um momento bom para a gente entrar nessa questão. Quais que tu acha que são os principais problemas de Porto Alegre? São vários, vai me dar tempo para responder tudo. Vou te dar tempo para responder. Vamos conversando, né? Mas vai ter tempo, vamos lá. Beleza. Não, são vários. Então, continuando a questão do HPS. Estava no ato lá das companheiras, dos companheiros do Simpa e da associação do HPS, e é escandaloso a situação do hospital de pronto-socorro, que sempre foi uma referência nas emergências, né? Quando a gente tem alguma situação que a gente precisa recorrer de forma urgente, todo mundo vai no HPS, né? Então, hoje, superlotação, falta servidores, falta investimento na estrutura, né? Situação precária, e a gente está lidando com vidas, não é qualquer coisa. E é vidas dos trabalhadores e trabalhadoras do povo. Quando chove tem muita goteira, né? Sim, vários vídeos aí, né, pelas redes, então... Já demos algumas matérias sobre isso no Sub21. Sim, então é uma situação, né? A questão da educação, o escândalo, né? A educação virou caso de polícia. É vergonhoso isso, né? Então, o prefeito Melo, né, o governo aí está sendo investigado, né, por conta dessa corrupção. A secretária de Educação foi presa, né, o presidente do MDB foi afastado, não pode mais ocupar cargo público, por enquanto. Então, assim, é uma situação vergonhosa. E nós não queremos que a cidade seja reconhecida por essas situações, né? Então, uma tarefa nossa tentar valorizar aí os serviços públicos, né? Fazer com que a cidade volte a ser uma Porto Alegre, né? Ainda mais que a gente está na semana aí do aniversário de Porto Alegre. E tem outras questões em relação a Carris, né? Que eles privatizaram, querem privatizar o DEMAI, né? Que tem papel fundamental hoje e tem uma política consciente dessa prefeitura e das gestões anteriores de sucatearem o DEMAI. Foi a mesma coisa na Carris, né? Teve várias tentativas de privatizar e o Melo privatizou. E isso quem perde é a população, porque quem usa os serviços públicos não é o dono da Melnick, não é o grandão lá das construtoras. Somos nós que utilizamos. Então, quando ele deixa de investir no serviço público, quem é prejudicado é o povo de Porto Alegre. Então, a gente quer mudar essa lógica na prefeitura. A gente não quer mais ter essa lógica que o prefeito Melo vem tendo de governar para a elite de Porto Alegre. Nós queremos governar para o povo de Porto Alegre. E tu acha que a população tem consciência dessa situação? Porque o Melo, segundo as pesquisas, ele tem se não um grande apoio popular, ele gosta de um apoio popular que, digamos, indique que ele tem boas chances de se reeleger, né? Tu acha que existe já essa percepção de que o prefeito governa para uma elite da cidade? Eu acho que é um processo que a gente vai viver, né? Até eu acho engraçado quando o Melo ele se auto-intitula zelador da cidade, né? Eu fico pensando, porra, nem sei se dá para falar palavrão aqui, mas fico pensando, poxa, é uma ofensa para os zeladores, né? Os zeladores, eles têm uma profissão importantíssima, que é cuidar do patrimônio, né? Cuidar do prédio. E o cara que ele fez com Porto Alegre, por favor, é deplorável, né? É inaceitável, assim. Então, eu acho que o povo está se dando conta de que o Melo, na verdade, ele só tem discurso, porque na prática ele não fez nada para o povo. Então, com certeza, esse é um debate que a gente vai
levar nesse processo eleitoral, né? E as pessoas já estão se dando conta muito disso, né? Tanto é que nas enchentes aí que tiveram, pô, muita gente passou o final de ano, Natal e Ano Novo sem luz em casa, com a casa alagada, entendeu? E ele tentando sempre dizer, não fui eu, né? Foi tu acha fulano, que esse foi um ponto ciclano. de inflexão? Essa questão das enchentes do ano passado, agora também 16 de janeiro, tu acha, e também essa última falta de luz recente que teve agora no mês de março, tu acha que esse foi um ponto de inflexão para, digamos, para as pessoas se darem conta de que tem coisas que estão erradas e que poderiam ou deveriam ser melhores? Com certeza, porque as pessoas viveram na prática, né? O que é o Melo, que ele está destruindo aí a cidade, né? Então, acho que a questão das enchentes, com certeza, fez o povo entender muito dos processos que Porto Alegre está vivendo, que muitas vezes a prefeitura tenta mascarar, né? Então, eu acho que o povo, sim, está se dando conta, e eu tenho certeza que o povo ele quer mudança de fato, né? Não quer mais aquele discurso que acaba escutando aí de várias, né, em tempo de eleição, né, sim, várias promessas. Acho que a continuidade que deve ser o discurso do Melo, né? Porque, enfim, talvez ele tenha algum outro novo projeto, enfim, alguma promessa diferente pro segundo mandato, né? Mas a principal, digamos assim, mote da campanha dele deve ser a continuidade do projeto até agora, né? Sim, eu acho que a máscara dele caiu. E eu acho que o povo está tão indignado que ali em outubro vai assinar o aviso prévio dele e vai dizer que não dá mais para o Melo ficar à frente da prefeitura. Também deixa eu te perguntar, então, sobre essa questão da tarifa zero, porque é um projeto que tem sido implementado em diversas cidades do país, geralmente cidades menores, claro, acho que não tem nenhuma capital ainda que implementou a tarifa zero. É uma experiência que tem lastro internacional, digamos assim, cidades pelo mundo. É uma discussão que o próprio prefeito Marquesan, se não era bem tarifa zero, propôs uma redução de tarifa e financiamento por outros meios, e ali, enfim, foi naquele momento que o Marquesan estava desgastado, até se fala que ele apresentou meio que, vou só apresentar por apresentar, porque ele saberia que não teria condições de aprovar, né? Que foi o trabalho do secretário, não vou até falar o nome, mas que ele trouxe lá do Paraná, enfim, que era um secretário muito sério, que fez um projeto, fez um estudo e apresentou. A pergunta que fica é, como é que se financia? Como é que se paga pela tarifa zero? A prefeitura vai subsidiar? Como é que é a ideia que está sendo trabalhada? A gente sabe que tem um projeto do vereador Robaina que foi apresentado. Como é que é a tua visão de como é que isso se financia e cabe, né, nas condições da prefeitura e da população de Porto Alegre pagar isso? Então, primeiro, reforçar a importância, né, da gente ter essa política de tarifa zero, uma política de Estado, né, não seja uma política de governo, tem que estar implementada na prefeitura, independente do governo que tiver, porque hoje, reforçando, né, o transporte público não pode ser mais uma ferramenta de segregação do nosso povo. Quem utiliza o transporte público são os trabalhadores e trabalhadoras, a juventude. E hoje eu tenho muito orgulho do pessoal, porque ele está defendendo isso a nível nacional. A gente tem um projeto de mobilidade que está sendo tramitado na Câmara de Deputados, que foi escrito pela Erundina, deputada federal, né, que é do PSOL. E aqui em Porto Alegre, como bem tu disseste, o Robaina escreveu um projeto de lei, né, que é sobre a implementação do tarifa zero aqui em Porto Alegre. E já tem mais de 100 cidades, né, no Brasil que implementam, que estão aplicando a tarifa zero. E os relatos aí que a gente tem é de que isso só ajudou a cidade, né? E aí em vários aspectos, né? Na questão da distribuição de renda, a questão da economia como um todo, porque as pessoas deixaram de gastar com a passagem, começaram a gastar dinheiro em outros setores. Passam a circular mais pela cidade. Exatamente, passam a circular mais, ocupar mais os espaços, né? E aí isso até é uma questão porque isso vai ajudar o povo a voltar a ter o direito ao lazer, né? Porque hoje as pessoas não conseguem ir numa Redenção, quem mora lá na Restinga, né? Quem mora aqui na Bonja. Então, são várias questões positivas que está em volta do tarifa zero. Digamos assim, para usar um termo que os liberais gostam bastante, gera um círculo vicioso, né? Gera um virtuoso de ganhos de produtividade para a cidade também, né? Enfim,
não só no termos de, digamos assim, tem uma explicação liberal, digamos assim, para defender isso também. Teria, né, no caso, né? E a questão do tarifa zero é o direito à cidade, que a gente quer fazer com que a maioria da população tenha esse direito, né? Porque quem utiliza o ônibus não vai ser a elite lá dos bairros nobres aqui de Porto Alegre, e sim os trabalhadores. E no projeto do Robaina, eu acho que a gente tem que pensar várias formas de financiamento, mas uma delas é que hoje por hoje as empresas, né, elas retiram ali os 6%, né, dos trabalhadores, e essa contribuição que eles pagam parte da passagem, né, do deslocamento, isso pode ser continuar fazendo com que as empresas paguem esse valor, né, e aí, nesse sentido, as empresas que são maiores, né, que têm mais fluxo de caixa, pagariam mais, né, para poder subsidiar o transporte público, a tarifa zero. Claro que também, devido aí à relação com o governo federal, a gente vai buscar também incentivo do governo federal, né, e ver outros meios de financiamento. Mas o que a gente quer colocar, e eu acho que o Robaina está fazendo um trabalho muito importante, que é de já começar a conscientizar o povo de que é possível, porque realmente tem talvez uma dificuldade de entender de que o transporte público ele pode ser gratuito, né? Pode ser uma tarifa zero. E aí, nesse sentido, a gente está fazendo um giro com a população para popularizar esse projeto e a população agarrar. Então, só para entender, a principal fonte de financiamento seria não seria um recurso novo, né? Seria só uma conversão desse investimento que as empresas desse recurso que as empresas já fazem, pagamento para o trabalhador na forma dos 6%, né? Isso viria direto para o sistema, e aí o sistema se realinharia e não cobraria mais do indivíduo, né? Seria a operação pelo sistema, né? E aí eu penso, por exemplo, né? Eu tenho acompanhado bastante esse tema, né? De que o sistema perdeu muitos passageiros, né? Então ele, digamos assim, perdeu eficiência, né? Porque os ônibus circulam mais vazios, as linhas ficaram, digamos assim, inclusive tiraram muitas linhas, né? Priorizando, digamos assim, precarizando o serviço, né? Precarizando o sistema, né? Então a queda de passageiros gerou aí sim um círculo muito problemático de aumento de passagem, perda de passageiros, precarização do serviço, retirada de linhas. Ao tu trazer mais passageiros para o sistema, tu cria esse círculo inverso, né? Esse ciclo inverso, né? Que tu traz mais passageiros, tu deixa os ônibus rodando menos. Não que eles vão rodar superlotados, mas tu permite que as empresas coloquem mais ônibus porque vai ter mais gente circulando, né? Não vai ter tantos aqueles horários vazios, né? Até própria na questão dos horários de lazer, né? Hoje eu estava conversando agora, vindo para cá, estava conversando com o Uber, assim, eu fui no Grenal há 3, 4 semanas atrás, um domingo, né? Eu saí lá da Juca Batista, que é gremista colorado. Sou colorado. Ah, bate aí. Eu saí lá Não tem muito o que comemorar, né? Mas eu saí lá da Juca Batista domingo, o jogo era 6h30, se eu não me engano, eu saí umas 4 e pouco. E ali na Juca, quem conhece, né? Passam pelo menos uns 10, 12 opções entre ônibus e lotação para vir para o Beira-Rio, né? Enfim, uma linha reta ali, né? E eu fiquei mais de meia hora esperando na parada num dia de Grenal, um dia que se sabia que ia ter um grande público, que ia ter um bom movimento, né? E meia hora esperando, né? Então o sistema tá muito difícil. Enfim, agora tu pega até o ônibus no horário de trabalho, até tem linhas, né? Tu não espera tanto, mas passou ali 7h30, 8 horas, tu fica horas esperando na parada, né? Então tu criaria um sistema que tornaria mais atrativo para as pessoas voltarem a circular também, né? Então seria, digamos assim, tu baixaria os custos das empresas também, né? Então, digamos assim, o principal financiamento, pelo que eu estou entendendo, não mudaria muito, na verdade. Só faria um rearranjo do sistema, né? Claro, vai ter mais custo, mas a prefeitura também já bota uma boa grana atualmente, já ou cerca de 100 milhões por ano nas empresas privadas, né? A gente vai ter que fazer uma revolução, né, no transporte, não é uma questão pontual assim de quem financia. Sim. Então é mudar a estrutura e principalmente mudar a lógica, porque é isso que tu falou. Hoje tem uma lógica de que o transporte só tem que ser eficiente no horário de trabalho. Então as pessoas têm que ter o horário certo, o ônibus tem que passar, né, com eficiência ali no horário de trabalho para levar a pessoa até o trabalho e voltar para casa. Que também nem sempre é eficiente, né? Nem sempre é eficiente, né? Mas essa é a lógica, né, da prefeitura hoje. E a gente quer mudar essa lógica. A gente quer fazer com que as pessoas tenham direito
a cidade, como tu falaste, final de semana, né? Tu tá ali, uma família lá da Restinga quer ir na Redenção. E aí ela pensa 2 vezes de ir na Redenção. Porque a passagem é cara, porque o ônibus sabe que vai passar um de manhã, um de tarde e um de noite. Né? Então, acaba fazendo com que as pessoas não queiram ocupar certos espaços por conta dessas dificuldades. E, com certeza, com a tarifa zero, vai incentivar as pessoas a ocupar os espaços, né? A ter esse direito à cidade, de saber que elas podem ir na Redenção, elas podem ir no gasômetro, elas podem ir visitar seus familiares, né? E não precisa ser dia de semana, pode ser o final de semana. Então, a gente vai ter que fazer assim, um olhar para o transporte público bem focado, assim, né? Da gente tentar mudar, de fato, revolucionar o transporte. E eu acho que uma das questões é a transparência, né, das contas do transporte público, da gente, se tiver... eu acho que uma das coisas que eu estava falando até com a Maria, né, do Rosário, é que a gente vai ter que fazer uma força-tarefa aí para tentar reverter, né, a privatização da Carris. Porque é uma empresa pública que já foi referência, né, no país em relação a transporte público, uma empresa que tem mais de 150 anos, então, assim, não foi a venda de uma empresa qualquer, foi a venda de um patrimônio público. Não tem como contar a história do Rio Grande do Sul, em especial de Porto Alegre, sem falar da Carris. Né? Então, foi criminoso isso que o prefeito Melo fez com Porto Alegre. Né? Então, a gente não pode deixar com que isso caia no esquecimento. A gente vai fazer a luta para tentar reestatizar a Carris. Lá, quando eu trabalhava, era assim, uma empresa muito familiar, porque lá tu conhece o pai, a mãe, a avó, o filho, trabalha, né, é um núcleo familiar lá a Carris, né? Então, eu fiquei muito chateada quando teve a privatização da Carris, e eu acho que a gente vai ter que fazer aí uma força-tarefa para reestatizar a Carris. E, com certeza, a questão da tarifa zero, ela vai ser uma prioridade na gestão, aí, caso a gente venha assumir para, de fato, atender as necessidades do nosso povo. Além da tarifa zero, além da questão da saúde, qual que seria a próxima prioridade que tu avalia? Na verdade, assim, vão ser várias prioridades ao mesmo tempo, né? E eu acho que até pela questão de nós sermos 2 mulheres, né? A gente vai ter um cuidado muito especial com as mulheres. E eu acho que uma necessidade para ontem é a questão das creches em Porto Alegre. Hoje tem um déficit aí aproximadamente de 10 mil vagas, né? E aí eu fico pensando assim, teve milhões aí na CPI da educação que foram jogados pelo ralo, né? Nas compras aí dos livros que as escolas nem utilizaram, né? O prefeito Melo, né, fez aí né, tem essa questão aí envolvendo aí o governo do prefeito Melo. E aí eu fico imaginando que, esse dinheiro poderia ser utilizado para gerar vagas, principalmente para construir novas escolas, né? Porque eu acho que tem que, sim, ter um foco em construir novas creches para que a gente possa atender as mães trabalhadoras. Que sejam da prefeitura, né? Que não sejam conveniadas. Exatamente, né? Que sejam da prefeitura. Eu sou mãe também e eu sei da dificuldade que é para nós, mulheres, não ter a segurança de sair para ir trabalhar, de sair para estudar e não ter a tranquilidade de saber que seu filho está sendo bem atendido, que está num lugar seguro, que está sendo bem alimentado. Então, essa é a preocupação número 1, né, das mulheres hoje, né, com várias outras questões, mas que a prefeitura tem que dar prioridade para isso. Né? Não tem como a gente passar 4 anos sem apresentar uma solução em relação ao déficit de vagas nas creches, né? Porque é isso, as mães não têm saída, né? Como é que elas vão pensar em trazer renda para suas famílias, sendo que elas não conseguem sair de casa porque o seu filho pequeno vai ficar com quem? Né? Então, com certeza, a questão das creches vai ser prioridade também. Tamires, agora a gente até tinha conversado contigo antes de começar o programa, que a gente encaminharia mais para o final a questão mais relativa
a situação dos servidores, né, da Universidade Federal, né, para quem não conhece a Tamires ainda, ela é coordenadora geral da SURGS, né, o Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e tem um momento de mobilização, né, tem uma greve, enfim, né, que está sendo trabalhada nesse momento, né. Eu queria te perguntar, e depois também queria te perguntar algumas coisas relativas a como é que tu vê esse início de governo federal, né. Como é que está a situação das categorias dos servidores da URGS nesse momento? Então, a SURGS, ela é o sindicato que representa os técnicos administrativos em educação da URGS, da UFSPA e do IFRS. E a gente está aí numa tentativa, né, de diálogo com o governo faz mais ou menos um ano, onde a gente está discutindo o aperfeiçoamento da nossa carreira, também um reajuste salarial. A gente vem de um congelamento salarial de 7 anos. O ano passado a gente conseguiu 9%, mas ainda foi conquistado, né, no governo anterior. E nós achamos assim que hoje por hoje não avançou esse debate, né, a nível nacional. Então a nossa federação chamou greve no sentido da gente disputar o orçamento que hoje está colocado a nível nacional, né? Teve várias carreiras que já tiveram suas demandas atendidas e nós queremos também fazer com que as universidades, os institutos federais, a educação como um todo esteja também no orçamento federal. Então é nesse sentido, a nossa greve ela vai além de um reajuste salarial, né, ou de questões da carreira. A gente quer discutir a universidade, a qualidade da educação pública federal. E, nesse sentido, para nós, é muito importante, né, a gente manter o diálogo com o governo, porque foi o governo que a gente elegeu, né, e nós fizemos muita campanha para o governo e nós queremos fazer com que as demandas aí dos servidores públicos elas sejam atendidas, porque a gente quer estar junto, né, nessa luta em defesa da democracia, em defesa dos serviços públicos, e a gente sabe que isso só acontece se tiver um investimento forte aí nos serviços públicos. Quando acontecem essas mobilizações, enfim, quando a troca de governo, né, sempre surge aquele questionamento. Mas é a hora de fazer greve? É o momento certo de fazer greve? O que tu diria para quem pergunta isso? Então, a gente tem a consciência tranquila em relação a isso, porque o nosso sindicato, a nossa categoria, gastou sola de sapato para fazer campanha para o governo, né? Porque a gente sabe que tinha uma questão aí colocada que era derrotar o Bolsonaro, né? E a gente, enquanto sindicato, a gente colocou até avião quando eles fez motociata aqui em Porto Alegre. E, de fato, a gente colocou mesmo, a gente contratou um avião para passar por cima da motociata, gritando fora Bolsonaro. Então, assim, a gente é uma categoria muito consciente da realidade e da conjuntura, né? Diante da menor ameaça aí da extrema-direita, né, de golpismo, nós estaremos lá, mais uma vez, na rua, mobilizando e fortalecendo a luta para sustentar o governo e para defender a democracia. Então, a gente acha justo, né, de estar trazendo a atenção do governo para as pautas dos serviços públicos, para a pauta da educação. Então, é nesse sentido a nossa greve, não é uma greve contra o governo, é uma greve para disputar o orçamento. E, nesse sentido, a gente está com o Lula, que a gente quer fazer com que, assim como o Lula já manifestou, né, de que o foco tem que ser os serviços públicos. Então, a gente está fazendo essa disputa aí do orçamento, né, com a direita, com o centrão, e dizer, disputando com a direita, com o centrão, para dizer que o investimento tem que ser nos serviços públicos. E, nesse sentido, a valorização dos servidores está junto. Porque, como eu falei anteriormente, quem utiliza os serviços públicos, né, no Brasil são a população no geral, mas em especial a população mais pobre, e a educação ela é chave para isso, porque é nas universidades que se formam os professores que vão estar lá depois atendendo, né, na rede básica de saúde, de educação, que vai estar lá dando aula, né, para os filhos dos trabalhadores. Então, a gente tem um papel fundamental na sociedade e, nesse sentido, valorizando os servidores públicos, valorizando a educação, vai estar investindo no povo. Tamires, como é que tu avalia esses primeiros
15 meses do governo Lula até agora, mais especificamente na questão da educação, mas também de maneira geral? Eu acho que o governo está bem, assim, ele tem se posicionado muito bem em várias questões, né? Veio aqui recentemente, fez vários anúncios, né? E eu acho que o governo federal iniciou bem o seu mandato aí, e eu acho que só vai melhorar nesse sentido, né? Mas claro que a gente vai ter que dar uma forcinha para ele de manifestar sempre quando não está de acordo, né, com o que o governo vem aplicando, né? Então, nesse sentido, o pessoal, por exemplo, se coloca enquanto independente, né? Então, a gente fortalece o que for progressista, né, progressivo para as nossas pautas, mas o que está errado, a gente sinaliza dizendo que não tem acordo, né, com alguma decisão. Então, eu acho que é isso. Assim, o governo vem fazendo um papel importante. Tamires, eu queria te deixar agora um espaço, enfim, algum recado final, alguma manifestação que tu queira fazer, enfim, independente do assunto, assim, te deixar livre para fazer um comentário final de encerramento do nosso programa. Certo. Bom, só agradecer o espaço, né? Dizer que tudo que foi colocado aqui são pautas importantíssimas para o povo e que a gente vai estar junto aí, então, nesse processo eleitoral, numa unidade que represente as demandas da maioria da população de Porto Alegre e que, de fato, possa mudar a realidade do nosso povo. Então, agradecer mais uma vez o espaço e dizer que estou à disposição aí para a gente voltar aqui e fazer mais debates. E é isso. Obrigada, Sul21, obrigada, Luiz, Cubo Play. Tamo junto. Eu que te agradeço, Tamires, pela participação, pelo debate, pela conversa aqui. Foi um prazer conversar contigo, mas o nosso agradecimento especial sempre é para você que esteve mais uma vez na audiência do nosso Dipoa. Eu convido a todos que estão acompanhando esse programa, que chegaram até aqui, a curtirem e seguirem o Sul21 e a Cubo Play em todas as plataformas, em todas as redes sociais, acompanharem o site, acompanharem o material disponível na Cubo Play. O nosso programa, o Dipoa desta semana vai ficando por aqui. Até a próxima edição.